Vem comigo que eu te conto, tudo bem, gurizada? Bom, sabadão aí, acompanhando os jogos do Mundial, né? Bastante jogadas e jogos interessantes aí. Hoje eu quero tratar de alguns assuntos aí, falando de um pronunciamento aí, de uma entrevista do Guto Peixoto e falando de alguns nomes de jogadores aí. Mas antes de mais nada, te inscreve no canal, ativa as notificações aí, deixa teu like que é muito importante para nós aí. Estamos em busca aí de chegar aos primeiros 1.000 inscritos aí, então te inscreve no canal lá e dá essa força para nós aí. Hoje o Guto Peixoto, diretor de futebol do Grêmio, concedeu uma entrevista exclusiva aí à Rádio Imortal, aí ao Conrad, e falou meio que de maneira geral sobre vários assuntos aí, sobre jogadores saindo, jogadores chegando, situação do Arezzo, aquela polêmica gerada em cima do Christian Oliveira, ali nos jogos da eliminatória, pré-férias, enfim. De maneira geral, resumindo bastante, passou pano para tudo, passou pano até para o Renato, né? Então, assim, na verdade, ouvindo ele, ouvindo o Rossato, enfim, ouvindo o próprio Guerra, a gente percebe que eles estão meio desnorteados, vamos dizer assim, sem rumo, porque toda a parte de gestão, de grupo, de futebol, de contratação, de manda embora, isso estava tudo na mão do Renato, né? Então eles ficaram muito na zona de conforto e a hora que o Renato saiu eles se viram perdidos, né? Sem norte nenhum. E aí vem tentando fazer da melhor maneira possível, obviamente que eu acredito que eles não queiram errar, mas estão errando muito, né? Tanto na gestão de grupo e principalmente nas contratações, né? Mas se a gente pegar aí no período aí do Guerra, aí 4 anos, cara, foram quase 50 contratações, e aí se tu pontuar, eu acho que cabe numa mão aí os que deram certo, o resto, uns ainda estão na reserva, outros estão já como terceira ou quarta opção, uns já foram embora, enfim, outros estão emprestados a outros clubes, mas é uma catástrofe, né? Então, assim, o título do nosso vídeo hoje aí é a espera de um milagre, né? Porque, ao que tudo indica e pelas palavras do próprio Guto Peixoto, eles estão com pouco dinheiro, tem alguma coisa de recurso para fazer algumas contratações, não contratações muito expressivas, ou seja, que não envolvam muito dinheiro, mas eles analisam junto com o CDD, famoso CDD, que avalia todos os jogadores aí, mas eles sempre usando aqueles filtros, né? Então, tipo assim, joga lá 10 nomes, não, mas esses primeiros 5 aí ganham muito, a transferência é muito cara, então já tira fora. Daí o outro, vamos ver se é empréstimo. Não é empréstimo, é compra, tira mais 2. Então a gente, na verdade, quando a gente fala e brinca, às vezes até criam memes, dizendo que o Grêmio precisa refúgio, né? Só compra refúgio, né? Pega só o que os outros, né, escantearam ou estão encostados em algum clube. Na verdade é a realidade, né? Trocando em miúdos, é isso aí mesmo que acontece. Palavras do Guto Peixoto: nós estamos avaliando o mercado, precisa contratar um zagueiro, e as informações dão conta que o Grêmio ainda não desistiu do Adrielson, né? Mas as cifras são altas, né? E o Lyon parece que deu uma refrescada no valor, mas ainda está girando em torno de 6 milhões de euros, né? Isso é um caminhão de dinheiro, né? Para um zagueiro, precisa avaliar, né? Daí comentou também que estão em busca desse meia, né? Desse camisa 5 aí, que também estão falando muito, vamos dizer assim, tá girando tudo muito em cima do Kaique, e agora parece que ele já deu preferência para ir embora para a Arábia. Eu particularmente acho, já disse isso várias vezes em outros vídeos, que não é o jogador que eu queria ver com a camisa do Grêmio. Enfim, se vier, tomara que ajude, mas eu torço para que ele vá realmente para a Arábia, né? Então, assim, eles falam do zagueiro, que esse aí é imprescindível que vem. Então, eu acredito que eles pode até ser que façam algum esforço além da normalidade para trazer, então, o Adrielson, né? E daí, se tiver alguém, uma oportunidade que seja com
com criatividade, sempre aquela mesma retórica de que esteja parado num clube, que não custe caro, que possa vir por empréstimo, enfim, todas aquelas viabilidades que eles tentam encontrar aí, algum milagre aí no meio do caminho, eles trarão um meia, talvez trarão um atacante, mas já deixou dito, ó, se não tiver nenhuma barbada no mercado, a gente vai tocar até o fim do ano com o que a gente tem. Tipo assim, a gente não é que a gente não vive sem, mas se houver possibilidade, trarão. Se não houver, toca do jeito que tá. Então, de novo, vou reiterar o que eu já disse. A nossa solução está na base. Cara, se eles estão precisando de um camisa 5 e eles vão contratar um zagueiro bom, por exemplo, que vem o Adrielson, nós podemos colocar o Gustavo Martins de 5. Ele sabe sair jogando, é um zagueiro, joga pela lateral direita, então ele tem que ter uma certa habilidade, né? Então imagina tu botar ali Adrielson, Kahneman, Adrielson e Wagner Leonardo e um cabeça de área como Gustavo Martins. Cara, não precisa trazer um Kaique, o cara tá em casa. Vamos dar oportunidade pro Piá. Quantas e quantas vezes foi jogado na fogueira e daí quando começa a engrenar tira porque tem outro mais cascudo, já com mais nome, enfim, e vai deixando o Piá na geladeira. Outra coisa, queriam camisa 8, enfim, trouxeram agora esse guri lá o Alex Santana lá do Corinthians, né? Mas é por empréstimo até o final do ano. Nós temos um camisa 8 na base, que é o Thiaguinho, e de novo acredito eu que não está subindo para o profissional por conta do empresário dele ser o mesmo empresário aquele que era do Ferreirinha, que teve problemas com ele e com outros jogadores também da base do Grêmio. Então, eu não posso acreditar que eles estão congelando um guri por conta do empresário, né? Mas, enfim, ao que tudo indica, é o que está acontecendo. E esse atacante alto de área, fixo de área, cara, é o Jardiel. Não precisa contratar mais ninguém, né? Dá oportunidade para o Piá. E outra, se vier esse jogador de lá, vai ser para ser reserva, né? Então assim, o Bright White não vai sentar no banco para botar um cara parado no meio só vai entrar esse cara truncador aí, o jogo aéreo, quando não dá para fazer jogo por baixo. Então ele vai ter que ser uma opção. E por que não botar o guri da base? Que esse é o jogo do Jardiel. Então acho que a nossa solução está em casa. A gente consegue passar o ano sem muitas dificuldades, acredito eu e espero que o Grêmio evolua com essa fase agora de treinamento que retorna na segunda-feira, com às vezes alguma solução caseira, né? Então assim, espero também que de fato isso aconteça e o Grêmio gaste pouco nessa janela e que sejam pontuais as contratações. Beleza? Encerrando esse assunto, eu quero também fazer uma ponderação. Hoje assistindo os jogos aí, cara, me chamou muita atenção um camisa 10, que o Grêmio sempre fala que falta um camisa 10, né? Que propõe jogo, que chegue forte na área, e que seja brasileiro, né? Então assim, hoje de meio-dia aí a gente estava assistindo os jogos, Borussia e Mamelodi Sundowns da África do Sul. Tem um guri lá, Lucas Ribeiro, camisa 10, espero que o CDD esteja assistindo nessa Copa do Mundo aí para tentar descobrir alguma joia aí que a gente possa tentar trazer. Talvez com um valor um pouco abaixo, né? Porque o mercado africano acho que não paga tanto assim, não sei. Também precisa entender quanto que ganha e quanto que seria o passe desse guri. Mas rapidamente o histórico dele, né? Então ele não jogou profissionalmente aqui no Brasil, né? E jogou muito bem hoje, né? Inclusive fez um dos gols aí do Mamelodi Sundowns, deu trabalho para o Borussia Dortmund, né? Numa arrancada aí já da defesa, atravessou o campo aí, passando por dois defensores e tirou do goleiro bem no cantinho, fez um golaço, né? Então é um guri maranhense, 26 anos. Como eu já falei, não atuou profissionalmente no Brasil, começou na base do Sampaio Correia, depois foi para o Motoclube, daí jogou no Sub-19 aí no Pinheiros de São Paulo. E depois se transferiu para o Valenciennes em 2017, Valenciennes da França. Depois passou por mais 6 clubes da Bélgica, né? Certamente de menor expressão, o mercado belga também não é tão forte assim,
até se transferir agora para o Mamelodi Sundowns da África do Sul. E esse Mamelodi Sundowns é um time grande lá, vamos dizer assim, e que vem brigando por títulos, inclusive é octacampeão nacional de futebol lá. Mas é um guri jovem, um guri com explosão, com habilidade, é um nome aí para se pesquisar aí atrás, né? Tentar levantar valores aí seria uma grata surpresa aí se pudéssemos trazer, mas obviamente o mundo está assistindo essa competição aí, os grandes clubes também não estão dormindo de touca, né? Se o Grêmio não se espertar aí, a gente vai pegar só a baba, só o refúgio dos outros aí. É o que está se desenhando, e já não é de agora que o Grêmio vem fazendo esse tipo de negócio. Valeu, galera. O vídeo já ficou um pouquinho extenso aí, mas deixa teu like, te inscreve no canal, ativa as notificações aí. Até o próximo vídeo. Tchau!